Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre paternidade. Quais as consequências para o psiquismo do homem após o nascimento do primeiro filho? Então, só para contextualizar, hoje no Brasil, 60% das crianças não são criadas pelo seu pai biológico. Então, imagine as consequências que isso tem para a vida do indivíduo que está se formando, bem como para a sociedade como um todo. Hoje nós vamos entender, então, quais são os conflitos que ocorrem, qual é a origem disso e quais são as consequências que vai ter, então, para a família como um todo. Então, para começar, a gente precisa entender, primeiramente, como que a nossa mente responde a estímulos do meio ambiente. A nossa mente, ela trabalha com algoritmos, que são basicamente respostas pré-programadas que vão ser dadas de acordo com determinados estímulos. Então, um exemplo bem claro, fotocélula num poste de luz. O que a gente observa? Durante o dia, quando existe iluminação do sol, a fotocélula mantém a lâmpada apagada. À noite, quando não há mais estímulo luminoso, a lâmpada então acende. Isto é um algoritmo simples, de uma máquina simples. No entanto, a nossa mente também é formada por algoritmos. É claro que extremamente complexos e que nós não conseguimos compreender como um todo. Mas o fato é que os algoritmos mentais, eles vêm através de três instâncias basicamente. Primeira é o mundo interno de conflitos. Então, o que seria isso? São os traumas e frustrações que a pessoa tem ao longo da vida. A partir daí, ela cria um sistema de crenças que vai passar, então, um filtro na realidade para fazer com que os novos eventos que surjam na vida da pessoa não gerem um desequilíbrio naquele mundo interno já conflituoso. Essa seria a primeira via. A segunda seria, então, a cultura, que seria o conjunto de normas, de regras, seriam, então, os valores morais que a sociedade estabelece para que os indivíduos se comportem, uma vez que não existem recursos o suficiente, sejam recursos materiais ou mesmo recursos humanos, para todos. Aí se cria, então, a cultura. Hoje, no mundo ocidental, o que nós observamos? Nós vemos o modelo judaico-cristão ocidental sendo combatido e substituído pelo modelo socialista progressista. Então, dependendo de como está o mundo interno das pessoas, dependendo dos seus valores históricos e de uma variedade de outros fatores, ela vai tender mais a assimilar valores da cultura judaico-cristã ocidental ou do modelo socialista progressista. E o terceiro instância de onde vêm nossos algoritmos, que é o foco do vídeo de hoje, seria a natureza humana, mas no caso, a natureza humana do Homo sapiens, que seria então o animal cujo corpo o nosso espírito habita. Lá, o que nós vamos observar? É que nós, seres humanos, somos animais escravagistas. Isto é parte da natureza humana. Nós temos aqueles que estão no topo da estrutura social que mandam e os que estão abaixo que obedecem. Isto é próprio da natureza humana. Legalmente falando, a grosso modo, não existe escravidão no mundo em torno de uns 150 anos, vamos colocar assim. Mas o que a gente observa na prática é que isso é meramente um recurso jurídico, um recurso de linguagem. Do mesmo jeito que não se pode estabelecer uma lei que impeça as estações do ano, não pode existir uma força de lei que impeça a natureza humana. E o que nós observamos hoje? É que a maior parte das pessoas são escravos, sim, continuam nesse estado. A maior parte das pessoas trabalha para comer. O pouco que recebe, basicamente, é para manter as suas necessidades básicas. Tu não precisa hoje mais deixar uma pessoa presa em grilhões, porque afinal de contas, a maior parte das pessoas, o trajeto é casa-trabalho, casa-trabalho. A pessoa não vai simplesmente pedir demissão do emprego por qualquer coisa, porque ela tem conta para pagar, tem família para sustentar. Hoje, ainda mais com a questão do mundo virtual, tu ainda consegue projetar a mente do ser humano com uma realidade paralela. As pessoas hoje vivem de fantasia e, em alguma instância, não conseguem perceber que estão presas num sistema escravagista. Bem, então, esse entendimento precisa ficar bem claro. O que nós temos hoje, dizendo que vivemos no mundo livre, na verdade isso é meramente um recurso linguístico, não é a realidade que nós vivenciamos.
Muito embora o Homo sapiens, o animal, seja escravagista, o espírito humano é livre. E essa é que é a grande questão, o grande conflito que o ser humano vive e que o homem, no momento que se torna pai, ele acaba passando por essa situação. E qual é o conflito, então, que o homem passa quando ele se torna pai pela primeira vez? O conflito é o seguinte: ou ele se mantém como um escravo, ou seja, um servidor público ou um funcionário em alguma empresa no setor privado. Dessa forma, ele tendo uma segurança, digamos assim, material maior para prover sua esposa e seus filhos, ou ele se arrisca em se tornar um homem livre. Através da liberdade, ele consegue, então, teoricamente, cumprir com seu propósito de vida, no entanto, com o risco da incerteza material. E aí o que nós observamos no longo prazo? É que aqueles homens que optam pela escravidão, ou seja, eles optam em não desenvolver plenamente a sua liberdade espiritual, invariavelmente eles morrem por dentro espiritualmente. E a esposa e os filhos necessariamente vão se tornar pessoas neuróticas. Por isso que nós observamos, hoje aqui no Brasil, 40% da população adulta ou usa, ou já usou em algum momento, ou virá a utilizar medicações psicotrópicas. Imagina só o estado em que as coisas estão. Quase metade da população toma remédio psiquiátrico. Essa é uma situação. Na outra situação que nós temos é, então, o homem que busca pela liberdade. Aí ocorre dualidade. Se der certo o empreendedorismo dele, todos, tanto ele quanto a esposa e os filhos, vão se desenvolver espiritualmente e psicologicamente como pessoas saudáveis. No entanto, se ele fracassar, a intensidade da doença mental que vai surgir tanto nele quanto na esposa e nos filhos é muito maior do que na situação do escravo, porque afinal de contas a incerteza material tende a levar a uma pobreza maior. A pobreza é o estado natural do ser humano, mas o que nós observamos é que a pobreza ela acentua os problemas de ordem espiritual e psicológico, porque afinal de contas todo sofrimento aumenta com escassez de recursos. Aí entra um ponto a se refletir. Como que um homem vai arriscar a segurança material da sua família para cumprir com um propósito de vida que ele próprio desconhece? Aí o que nós precisamos entender é que é o seguinte: nós seres humanos não conseguimos entender qual que é o nosso propósito de vida. Por que Deus criou especificamente uma pessoa ou outra? Qual é a função daquela pessoa? Qual seria o seu propósito? No entanto, nós conseguimos saber quais são as nossas motivações, o que nos estimula a fazer as coisas. Um exemplo prático, uma abelha. Qual que é a motivação da abelha? É sair da colmeia, ir até uma flor, coletar néctar e voltar para produzir mel. Essa é a motivação da abelha que ela consegue entender mesmo a nível de programação biológica e instintiva. No entanto, o propósito da existência da abelha não tem nada a ver com isso. O propósito da existência da abelha no universo é polinizar as flores, porque existem vegetais que precisam de um meio, de um veículo para polinização, para reprodução. Então, a abelha, na sua motivação egoísta de produzir mel para ela própria, ela acaba que se lambuza nas flores, se contamina com pólen e depois, quando vai para outra e outra flor, vai fertilizando elas. Então, esse aqui é o objetivo, esse aqui seria o propósito da existência da abelha. Muito embora ela jamais, obviamente, vai conseguir entender isto. Nós, seres humanos, também. Nós não temos como conseguir saber qual é o nosso propósito de vida. No entanto, nós conseguimos ter indícios de que se estamos ou não cumprindo com o nosso propósito. Um deles, não é apenas, mas um deles é justamente o que estamos tratando no vídeo de hoje, que é a felicidade familiar. Se o homem está cumprindo com o seu propósito, ele vai observar a graça divina vindo à sua família. Todos estão felizes, estão se desenvolvendo, a esposa, os filhos e ele próprio. Se está existindo muitos conflitos familiares, muitos problemas, inclusive a família estando passando por um processo de quase ruína,
O que nós observamos é que, obviamente, o homem não está cumprindo com o seu propósito. Bem, no vídeo de hoje que eu tinha para falar era sobre isso. Se tem algum ponto no vídeo de hoje que querem que se aprofunde um pouco mais, eu peço que deixe aqui embaixo nos comentários, ou se tiver qualquer sugestão de vídeo, também deixe aqui embaixo nos comentários. Por hoje era isso.